Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Escutando sua voz, fileira, povo sofrido, mas cheio de vigor, que tem negado aqui suas vidas para seguir a voz do bom pastor. Riqueza e glória que o mundo oferece, para este povo não tem mais valor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Vozes a soar no mundo e a enganar o povo sem pastor, que não aceitaram a esta mensagem que vem precursando a vinda do Senhor. Mas a ovelha eleita não se engana, ela conhece a voz do seu pastor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Com suas palavras doces em amor, e sua noiva sempre escutando, pois seu deleite é na voz do Senhor. Quando calamos é que ele fala, com voz suave cheia de amor. E é por isso que vivo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. E é por isso que sigo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes amados, Gideão ouviu uma palavra muito agradável. O Senhor é contigo, varão valoroso. É porque a mensagem daquele profeta, Juízes capítulo 6,
do verso 8 ao 10, penetrou em seu coração. Está escrito em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Aquela mensagem levou Gideão a um exame introspectivo. E ele disse: eu não vou dar de bandeja a nossa plantação. Eu não vou dar para os midianitas o que Deus nos deu. E ele foi fazer alguma coisa sem esperar que alguém lhe acompanhasse. Agora, você, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem amolecido seu coração para a voz de Deus? Porque se você não tem amolecido, você precisa amolecer o coração e não endurecê-lo. Você tem que abrir o coração para a verdade de Deus. Eu vou dar um exemplo. Gideão abriu o coração, enquanto o restante nada, mas ele ouviu Deus falar com ele. Varão valoroso. Agora em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, está escrito assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade aqui é quando você sabe fazer correto e não faz. Por exemplo, por que você ainda, pastor, coloca na mesa do Senhor um pão imundo? Malaquias 1:7. Um pão com fermento, dizendo ser o corpo do Senhor. É tão simples. Quem é a nossa Páscoa? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a festa da Páscoa é uma sombra do Calvário, aquele sangue do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. Aquele pão asmo, tudo aponta para Cristo. E o fermento na Bíblia simboliza o pecado. Êxodo capítulo 12,
versículo 15. 7 dias comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, a festa dos pães asmos era a Páscoa. Sim, você vai encontrar em Mateus capítulo 26, a partir do verso 17, você vai encontrar que Jesus estava procurando uma casa para comer a Páscoa. E ele pegando o pão asmo, pão sem fermento, não foi pão de padaria, não foi pão feito em casa, por melhor que fosse, foi o pão da Páscoa. Ele disse: isto é o meu corpo. Leia Mateus 26 até o 29. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Então, e ele mandou comemorar a sua morte, fazer uma festa. A Santa Ceia é uma festa. Agora, ouça o que São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, quando você põe um pão fermentado na mesa da ceia, ou come e chama aquilo de corpo de Cristo, você está ultrajando a Deus. É uma blasfêmia. O pão, para representar o corpo de Cristo, tem que ser sem fermento. É somente farinha e água, pão asmo. Aí sim, você está pegando um pão, orando e dizendo que aquele pão representa o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo. Ah, você pode até me dizer assim, mas não precisa. Claro que precisa. Você pega a gasolina para simbolizar o Espírito Santo? Você pega álcool para simbolizar o Espírito Santo? Você pega o que para simbolizar o Espírito Santo? Você pega azeite de oliva, óleo. Sim, a coisa é séria. Não é brincadeira não. Com as coisas de Deus não se deve brincar. Mas Deus está falando. Deus está falando e a voz de Deus está caindo nos corações, mas não penetra, porque o coração está lubrificado, não com o Espírito Santo, mas lubrificado com o óleo da incredulidade. É forte, mas a gente tem que ser forte para sacudir os corações. É o amor de Deus sendo manifestado. Faça como Gideão, não espere o marido, não espere a esposa
não espere os filhos, não espere a tua denominação cair na realidade da palavra. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora, Jesus está para o lado de fora. Quem está batendo quer entrar. Só que eu te digo uma coisa. O sistema onde você está afiliado, ele nunca vai abrir a porta para Jesus. A tendência é ficar cada vez mais morno, cada vez mais frio, cada vez mais incrédulos. Você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer algo, você tem que fazer como Gideão. Sai desse sistema, para de comer pão com fermento e venha para a palavra de Deus. Mas não tem só pão, mas tem agora o vinho. O que você bebe na sua Santa Ceia? Ah, pastor, eu bebo suco de uva, porque o vinho tem álcool. Ora, Jesus não sabia que o vinho tem álcool? Paulo não sabia que o vinho tem álcool? Em Coríntios, eles se embriagaram porque beberam demais. E nunca um suco de uva iria embriagá-los. É porque era vinho mesmo. Só que Paulo estabeleceu que aquilo não deveria ser um banquete, comer para se fartar. Leia Coríntios 11, a partir do versículo 17. Leia. São Paulo não tirou o vinho. São Paulo regulamentou. Vocês têm casa para encher a barriga. Vocês têm casa para comer. Aqui é a ceia do Senhor. Então na ceia se bebe um golinho de vinho e um pedacinho de pão. Aí você entra com o argumento: mas pastor, tem gente na igreja que era alcoólatra. Ora, se ele está apto para a ceia, é porque Deus o libertou. Nós temos casos de irmãos que já foram alcoólatras, mas acontece que Deus os libertou. E uma vez liberto por Deus, está realmente libertado. Aleluia! Então não vem com esse argumento. Uma pessoa que não está liberta, ela não deve participar da Santa Ceia do Senhor. Mas tem o lava-pés também. Pessoas fazem até chacota, dizendo assim: ah, eu lavar os pés de pessoas, pé sujo? Ora, Jesus lavou os pés de pessoas simples? Não lavou? Você quer ser melhor do que Jesus, meu irmão? Você fala que você é humilde, mas cadê a sua humildade? Jesus disse em São João 13:13: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre, eu sou Senhor, mas eu vos lavei os pés, e vocês devem me imitar, assim como eu vos fiz, façais vós também.
Então você com seu orgulhozinho, São João 13:8, Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então você que não pratica o lava-pés, você não tem parte com Jesus. Eu sinto muito te dizer, meu irmão. Eu sou porta-voz da Bíblia, tá? Fica sabendo. Eu sou porta-voz da Bíblia. A Bíblia diz que você não tem parte com Jesus se você não lavar os pés. Agora eu vou provar que a igreja primitiva, a verdadeira igreja, praticava o lava-pés. Nós vamos para a primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Regra para as viúvas. As viúvas naquele tempo não tinham aposentadoria, pensão. Então a igreja tinha que sustentá-las, bem como aos seus filhos. Mas ouça o requisito. 1 Timóteo 5, versículo 9 e 10. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Aqui eu provo que não é símbolo de humildade, porque a humildade estaria dentro da boa obra. Sim, senhores, a igreja primitiva, a igreja de Paulo, a igreja de Timóteo, a igreja de Pedro, a igreja de Marcos, a igreja de Maria, a igreja santa, a igreja verdadeira, ela tinha em prática essas 3 ordenanças: batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, santa ceia com pão asmo e vinho e o lava-pés. Era a prática da igreja apostólica. A verdadeira igreja praticava isso, e nós temos que copiar, porque se esta é a verdadeira igreja, aquela que não pratica, eu sinto muito em dizer, é falsa. Mas tome uma atitude, meu irmão, tome uma atitude, minha irmã, peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e venha participar de uma ceia verdadeira, simples e genuína no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, com todo o amor gerado pelo Espírito Santo, o amor que olha para as almas e as vê indo em direção a um abismo. Senhor, 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 abençoa os meus ouvintes, revelando a palavra. Eu quero, Pai, que o Senhor os chamem de varões valorosos, varoas valorosas, e não que o Senhor lhes diga naquele dia: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas que digam a eles: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança
o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Meu Deus, abençoe a todos, cure a todos, libertem a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.